Pensar positivo não eleva sua vibração. Se você esconde o medo atrás de afirmações bonitas, não está expandindo sua consciência. Você está maquiando sua prisão. Vibrar alto significa algo muito mais desconfortável. Observar a identidade que você construiu, descobrir como ela distorce sua realidade e se atrever a deixá-la morrer. Quando o observador muda, também muda a experiência que ele pode construir. Então começam a aparecer caminhos que antes você não reconhecia. Não porque você tenha convencido o universo a te premiar, mas porque você parou de olhar a vida através da mesma ferida. E quando essa ferida para de decidir por você, muitas coisas começam, finalmente, a dar certo. Há pessoas que entram em um estado em que tudo parece conspirar a seu favor. Chegam no momento certo. Reconhecem oportunidades que ninguém mais vê. Conhecem as pessoas certas. E quando algo dá errado, até mesmo esse fracasso acaba levando elas a algo melhor. A maioria chama isso de sorte. Outros dizem que elas estão vibrando alto. Mas Jacobo Greenberg investigou uma explicação muito mais estranha. A realidade que experimentamos pode depender da interação entre nosso campo neuronal e uma estrutura fundamental do espaço. E se elevar sua consciência realmente alterasse a realidade que você acessa? Neste vídeo, você vai aprender 5 passos para comprovar isso por si mesmo. O último é o mais importante, porque existe uma parte de você que pode estar bloqueando a vida que você deseja para manter intacta a pessoa que você acredita ser. Primeiro passo, pare de confundir sua interpretação com a realidade. Imagine que você envia uma mensagem importante e a outra pessoa não responde. Durante a primeira hora, você pensa que ela deve estar ocupada. 2 horas depois, você começa a suspeitar que algo está acontecendo. Após 4 horas, sua mente já escreveu uma trilogia completa sobre rejeição, traição e abandono. Só falta a Netflix comprar os direitos. Mas o acontecimento continua sendo o mesmo. Você ainda não recebeu uma resposta. Todo o resto foi construído dentro da sua experiência. Isso acontece constantemente. Alguém te olha sério e você decide que essa pessoa não gosta de você. Você comete um erro e conclui que nunca vai conseguir nada. Uma oportunidade não dá certo e você transforma isso em uma prova de que a vida está contra você. Seu cérebro recebe informações incompletas e usa lembranças, emoções e expectativas para preencher as lacunas. O problema não é que ele interprete. Interpretar é uma das suas funções. O problema surge quando você esquece que ele faz isso. Jacobo Greenberg dedicou grande parte do seu trabalho a investigar como a atividade cerebral se transforma em experiência consciente. Dentro da teoria sintérgica, ele propôs que o cérebro gera um campo neuronal que interage com uma estrutura fundamental do espaço, a qual chamou de teoria Lattice. Dessa interação surgiria a realidade que experimentamos. Essa proposta continua sendo uma teoria controversa. Ela não foi aceita como uma explicação científica comprovada da consciência. Mas sua pergunta central é extraordinariamente poderosa. Se a experiência depende da interação entre o mundo e a organização do observador, quanto do que você chama de realidade pertence ao que aconteceu e quanto à forma como sua consciência processou isso? Quando você vibra em baixa frequência, no sentido que usaremos aqui, sua percepção se torna estreita, reativa e repetitiva. O medo encontra ameaças. A culpa encontra punições. A insegurança encontra rejeições. A ira encontra inimigos. Não porque tudo seja imaginário, mas porque cada estado seleciona e organiza as informações de uma maneira diferente. Quando você está assustado, um pequeno barulho pode parecer um sinal de perigo. Quando você está calmo, o mesmo barulho mal recebe atenção. O mundo exterior não mudou. O que mudou foi a organização a partir da qual você o percebeu. Por isso, a primeira maneira de elevar seu estado consiste em separar 3 elementos. O que aconteceu, o que você interpretou e o que decidiu fazer com essa interpretação. Suponha que você não foi escolhido para um trabalho. Suponha que o que aconteceu foi que a empresa selecionou outra pessoa. Sua interpretação poderia ser: eu não tenho talento e nunca vou conseguir.
sua reação poderia ser desistir. Mas você também poderia interpretar que precisa melhorar uma habilidade, buscar outro tipo de vaga ou perguntar o que faltou na sua candidatura. Assumir responsabilidade não quer dizer que tudo foi sua culpa. Significa recuperar sua capacidade de responder. A culpa te prende ao passado. A responsabilidade abre uma possibilidade no presente. Toda vez que algo te incomodar, use esta pergunta: o que eu realmente sei? O que minha mente está acrescentando? Parece simples, mas pode te poupar de discussões, decisões impulsivas e de aproximadamente 80% das mensagens que começam com "precisamos conversar". Quanto mais claramente você distingue o fato da interpretação, menos energia você gasta lutando contra realidades que talvez só existam dentro da sua narrativa. Vibrar alto começa aí, enxergando com mais precisão. Segundo passo, mude seu estado antes de tomar decisões. Existe uma razão pela qual algumas pessoas repetem o mesmo problema, mesmo que mudem de cidade, de trabalho ou de parceiro. Elas mudam o cenário, mas mantêm o observador. E o observador volta a construir uma experiência semelhante com personagens diferentes. A pessoa que teme ser abandonada pode interpretar qualquer distância como rejeição. A pessoa convencida de que deve provar seu valor transforma cada oportunidade em um teste. A pessoa que associa o amor ao sofrimento pode se entediar quando encontra um relacionamento tranquilo. Depois diz que não havia química, porque admitir que não havia caos soa menos romântico. Se você quer que as coisas comecem a dar certo, não basta fazer mais. Você precisa observar a partir de que estado você está agindo. Uma decisão tomada a partir do medo busca alívio imediato. Uma decisão tomada a partir da clareza pode suportar um desconforto temporário porque reconhece uma consequência maior. A partir do desespero, você aceita qualquer oportunidade. A partir da clareza, você aceita. Você distingue entre uma porta e uma armadilha decorada como porta. A partir da carência, você persegue. A partir da clareza, você participa sem abandonar sua dignidade. Aqui aparece uma das práticas mais interessantes estudadas por Greenberg, a meditação. Para ele, a meditação não era apenas uma técnica de relaxamento. Ela podia modificar a organização da experiência, diminuir o ruído interno e permitir uma relação diferente com o observador. Em sua proposta de meditação autoalusiva, a atenção se dirige para o próprio ato de observar. Não se trata apenas de contemplar a respiração, uma imagem ou um som. Trata-se de reconhecer aquilo que está consciente de todos esses conteúdos. Você pode praticar isso de uma forma simples. Sente-se por alguns minutos, sem tentar alcançar nada extraordinário. Ouça os sons. Observe as sensações do seu corpo. Permita que pensamentos surjam. Depois, reconheça que todos esses conteúdos estão sendo observados. Não precisa responder quem observa. Assim que sua mente disser, o observador sou eu, nascido em tal lugar, com tal história e tal signo do zodíaco, ela já voltou a te dar uma descrição. Observe também essa descrição. O objetivo não é deixar a mente completamente vazia. Se você espera que nenhum pensamento apareça, provavelmente seu primeiro pensamento será se perguntar por que os pensamentos continuam aparecendo. A prática consiste em parar de obedecê-los automaticamente. Quando surge, tudo vai dar errado. Você reconhece isso como um conteúdo. Quando aparece, não sou suficiente, você observa que é uma frase dentro da consciência, não uma sentença emitida pelo Supremo Tribunal da Realidade. Essa separação modifica o seu estado. E só então você volta ao problema. Pergunte a si mesmo: se eu não estivesse agindo por medo, o que eu veria? Se eu não precisasse provar nada, o que eu escolheria? Qual decisão honraria a pessoa que eu quero me tornar? Vibrar alto não significa sentir alegria o dia todo. Isso não é iluminação, é suspeito. Significa que uma emoção não governa completamente o seu campo de percepção. Percepção, você pode sentir medo e agir com coragem.
Você pode experimentar tristeza sem transformá-la na sua identidade. Você pode ficar com raiva sem destruir um relacionamento que levou anos para construir. Quando você regula seu estado antes de decidir, muitas coisas começam a dar certo, porque você para de entregar o volante para os seus 5 minutos mais impulsivos. Terceiro passo: construa coerência entre o que você pensa, sente e faz. Muitas pessoas dizem que querem uma vida e diariamente constroem outra. Dizem que desejam tranquilidade, mas alimentam conflitos. Querem saúde, mas tratam o descanso como se fosse um crime. Desejam um relacionamento saudável, mas continuam disponíveis para quem só aparece às 2 da manhã com um "você está acordada?". Querem prosperidade, mas evitam aprender, negociar, vender ou se expor à rejeição. Depois tentam resolver essa contradição pensando mais intensamente no resultado. Mas a consciência não se organiza apenas com desejos, também se organiza por meio de ações repetidas. Dentro da teoria sintérgica, Greenberg utilizou o conceito de sintergia para falar do grau de coerência, organização e capacidade de inclusão de informações de um campo neuronal. Sem transformar seu modelo em uma fórmula comprovada para alcançar objetivos, essa ideia permite compreender algo prático. Quanto mais fragmentado está o seu sistema, mais confusa se torna a sua experiência. Uma parte quer avançar, outra teme perder segurança, uma quer ser vista, outra se esconde, uma pede amor, outra rejeita qualquer um que se aproxime demais. Vibrar alto não consiste em eliminar essas contradições, fingindo que elas não existem, consiste em integrá-las. Imagine que quer iniciar um projeto. Em vez de repetir apenas "eu vou vencer", reconheça todo o sistema que você deseja alcançar. Qual medo aparece? Qual o preço real que você está disposto a pagar? Quais hábitos sustentam esse objetivo? Que parte de você resiste? Se você ignorar a resistência, ela vai agir nas sombras. Se você a observa, pode negociar com ela e criar uma ação realista. Talvez você não precise se sentir completamente seguro para começar. Você precisa mostrar ao seu sistema, por meio de pequenas ações, que pode avançar sem ser destruído. A coerência se constrói quando suas palavras, decisões e hábitos deixam de se contradizer constantemente. Se você afirma que se respeita, estabeleça um limite. Se você diz que quer aprender, estude mesmo quando ninguém estiver olhando. Se você deseja uma oportunidade, desenvolva a capacidade necessária para sustentá-la, se quiser paz. Pare de visitar mentalmente toda noite pessoas com quem você já terminou a conversa há 5 anos. O cérebro aprende mais com o que você repete do que com promessas. Cada ação coerente reduz a distância entre a identidade que você imagina e a identidade que você pratica. E aqui, ser antes de ter ganha um sentido menos mágico. Não significa agir como um milionário comprando coisas que você não pode pagar. Essa técnica aumenta principalmente a dívida. Significa começar a incorporar as qualidades necessárias para construir o resultado. Se você quer confiança, cumpra pequenas promessas com você mesmo. Se você quer abundância, aprenda a gerar valor, administrar recursos e reconhecer oportunidades. Se você quer um relacionamento estável, pratique honestidade, limites e reciprocidade antes de exigi-los. O resultado não virá sozinho, mas você vai parar de agir como alguém incapaz de recebê-lo ou sustentá-lo. Isso é elevar a coerência. Quarto passo: cuide do campo que está educando sua percepção. Diariamente, você deixa centenas de vozes entrarem em sua consciência. Vídeos, notícias, conversas, comentários, comparações. Pessoas que acreditam que tudo é impossível e outras que garantem que você pode manifestar uma Ferrari antes de sexta-feira se visualizar com entusiasmo suficiente. Tudo aquilo a que você presta atenção treina a sua percepção. Se você consome conflito durante horas, seu cérebro aprende a encontrar conflito. Se você se compara constantemente, aprende a interpretar a vida como uma competição. Se você se expõe a pessoas que ridicularizam qualquer tentativa de crescer, vai começar a se censurar antes de agir.
Não é preciso acreditar em transmissão energética invisível para perceber isso. Os estados emocionais, as expectativas e os comportamentos se contagiam pela linguagem, pela imitação e pela convivência. Greenberg também explorou a possibilidade de interações mais profundas entre campos neuronais. Alguns de seus experimentos buscaram correlações por avanço, medicina de pessoas separadas, em seu caso, não permitem afirmar como fato que exista uma comunicação mental à distância. A hipótese continua sendo discutida, mas na vida cotidiana há algo muito mais evidente. As pessoas com quem você convive modificam o que você considera normal. Se todos à sua volta zombam de quem tenta algo novo, você vai esconder seus projetos. Se você se cerca de pessoas que assumem responsabilidade, vai aprender a buscar soluções. Se você convive com drama constante, a calma pode começar a parecer entediante. Por isso, elevar sua consciência também exige selecionar o campo informativo que a alimenta. Pergunte a si mesmo: como me sinto depois de conversar com essa pessoa? Que versão de mim aparece quando permaneço nesse ambiente? O conteúdo que consumo me ajuda a compreender ou apenas me mantém reagindo? Não se trata de expulsar da sua vida qualquer pessoa que esteja tendo um dia ruim. Também não precisa formar uma seita de pessoas sorridentes que respondem com gratidão quando a cozinha está pegando fogo. Trata-se de reconhecer padrões. Existem pessoas que conseguem apontar um erro sem te diminuir. Outras transformam cada sonho em uma autópsia. Existem conteúdos que ampliam o seu pensamento. Outros sequestram sua atenção e te devolvem ao mundo irritado com desconhecidos. Seu contexto não é apenas o lugar físico onde você vive. Também é aquilo que você permite ocupar sua mente. Você pode viver em um ambiente limitado e se expor a livros, conversas e conhecimentos que ampliem suas possibilidades. Mas existe uma armadilha. Consumir ensinamentos não é o mesmo que se transformar. Você pode assistir a 50 vídeos sobre consciência e continuar reagindo do mesmo jeito quando alguém não responde à sua mensagem. A informação só se transforma em evolução quando modifica a sua maneira de observar ou agir. Por isso você precisa de silêncio. Se você preenche cada instante com estímulos, nunca vai descobrir quais pensamentos são seus e quais são ecos do que você consumiu por último. Caminhe sem celular. Coma sem olhar para uma tela. Ouça uma conversa sem preparar sua resposta enquanto a outra pessoa fala. Observe o quanto custa permanecer completamente presente. Quando você recupera a atenção, recupera energia psicológica e uma consciência menos fragmentada, reconhece detalhes que antes passavam despercebidos. Às vezes, aquilo que chamamos de boa sorte é simplesmente atenção disponível no momento certo. Quinto passo: pare de obter benefícios daquilo que você quer mudar. Este passo pode explicar por que, apesar dos seus esforços, certas áreas da sua vida nunca melhoram de verdade. Todo problema persistente tem um custo, mas alguns também trazem um benefício oculto. Fracassar pode te livrar de responsabilidade. Não encontrar um parceiro pode te proteger da intimidade. Permanecer com raiva pode impedir que você sinta tristeza. Afirmar que ninguém te ajuda pode fazer com que você não peça ajuda claramente. Procrastinar um projeto mantém a fantasia de que ele teria sido perfeito. Enquanto você não termina, ninguém pode avaliá-lo. Uma estratégia brilhante, exceto pelo pequeno detalhe de que também não pode funcionar. Isso não significa que você tenha escolhido conscientemente suas perdas, doenças ou circunstâncias difíceis. Nem tudo de ruim que acontece foi atraído pela sua vibração. Essa ideia, além de simplista, pode transformar a espiritualidade em uma máquina de culpar quem sofre. A pergunta é diferente. Quais comportamentos, interpretações ou identidades você está mantendo porque te oferecem uma proteção? Jacobo Greenberg falou em seu modelo de erros de codificação que limitariam a capacidade do sistema de decodificar determinada informação. Podemos usar essa ideia com cuidado como uma forma de compreender nossos filtros.
Se sua identidade está construída em torno de ninguém me valoriza, você vai prestar uma atenção extraordinária a qualquer gesto de indiferença. No entanto, você pode minimizar o reconhecimento porque isso contradiz a sua história. Se você acredita que o dinheiro corrompe, talvez deseje prosperidade conscientemente, enquanto sabota cada oportunidade que te aproxime dela. Se você associa o amor ao abandono, pode sentir uma atração intensa por pessoas inacessíveis e desconfiar de quem realmente está presente. Por isso, algumas pessoas ganham uma discussão e perdem um relacionamento. O ego comemora a vitória e corrompe ao talvez revelar uma realidade desconhecida. Por isso, algumas pessoas ganham uma discussão e perdem um relacionamento. O ego celebra a vitória enquanto recolhe suas coisas. Se você associa o amor ao abandono, pode minimizar o reconhecimento que te aproxime disso. Escolha agora um problema recorrente e pergunte a si mesmo o que isso me permite evitar. Que atenção, proteção ou desculpa eu obtenho com isso? Que responsabilidade surgiria se isso fosse resolvido? Quem eu teria que deixar de ser? Que aspecto do sucesso me causa medo? Talvez você descubra que quer dinheiro, mas teme a responsabilidade de administrá-lo. Você deseja ser visível, mas teme as críticas. Você quer um parceiro, mas não quer abrir mão da independência absoluta. Você deseja mudar, mas também quer que ninguém espere nada diferente de você. Essa contradição não te torna uma má pessoa. Isso te torna um ser humano com um sistema que tenta se proteger. A transformação começa quando você consegue observar essa proteção sem obedecê-la. Aqui, a posição do observador se torna essencial. Você não ataca a parte que sente medo. Você a reconhece. Você entende o que ela tenta evitar. E então, você escolhe uma ação que mostre que isso não precisa mais governar toda a sua vida. Às vezes, você vai precisar de ajuda profissional. Um terapeuta qualificado pode te mostrar padrões que, de dentro, parecem completamente normais. O olho pode ver quase tudo, exceto a si mesmo, sem um espelho. E nossa mente é parecida, embora geralmente esteja muito mais convencida de que tem isso, agora as 5 chaves se unem. Primeiro, você para de confundir suas interpretações com fatos. Depois, você transforma seu estado antes de decidir. Você constrói coerência entre o que deseja e o que pratica. Você protege sua atenção do campo informativo que deforma sua percepção. E, finalmente, você renuncia ao benefício oculto que mantém o problema vivo. Isso é vibrar alto a partir de uma perspectiva mais profunda. Não flutuar acima dos conflitos. Não negar a dor. Não sorrir enquanto tudo desmorona. Vibrar alto significa aumentar a clareza com que você percebe, a coerência com que você age e a amplitude a partir da qual você responde. Isso garante que você nunca mais vai perder, errar ou sofrer. Número. Algo que de fora parece muito com tudo dando certo para você. Você para de insistir em portas fechadas e percebe antes as que estão abertas. Você reconhece a tempo um relacionamento destrutivo. Houve uma oportunidade que o barulho mental teria escondido. Você pega uma experiência ruim e a transforma em informação. Quando algo falha, você corrige o rumo sem transformar o fracasso em uma identidade. E quando surge uma boa oportunidade, você não a sabota mais, por sentir que não a merece. A teoria sintérgica tentou explicar a experiência como resultado de uma interação entre o campo neuronal e a látis. Suas afirmações mais extraordinárias continuam sendo hipóteses e devem ser tratadas como tais. Mas Greenberg deixou uma pergunta que pode transformar sua relação com a vida. O quanto do que você chama de realidade está condicionado pela estrutura através da qual você observa? Você talvez não consiga ordenar ao universo que tudo seja como deseja. O universo, felizmente, não funciona como um aplicativo de entregas. Mas você pode deixar de viver a partir de uma consciência que interpreta cada mudança como ameaça, cada dificuldade como condenação e cada oportunidade como algo reservado para os outros.
Você pode observar antes de reagir, se regular antes de decidir, agir com coerência, cuidar do que entra na sua mente e abandonar a identidade que precisava repetir o mesmo destino. Então algo estranho acontece. Você não consegue controlar toda a vida, mas você passa a se encontrar com ela de forma totalmente diferente. Os problemas deixam de ser sempre inimigos. As rejeições podem se transformar em direção. Os erros se transformam em informação. As oportunidades já não passam diante de uma consciência ocupada demais, revivendo o passado. Talvez isso seja vibrar alto. Não conseguir que o mundo obedeça a todos os seus desejos, mas sim elevar sua consciência até poder reconhecer, sustentar e aproveitar o que antes era invisível para você. E quando o observador muda, muitas vezes a vida não precisa mudar tanto quanto você pensava para que finalmente tudo comece a dar certo.